Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar minha opinião aqui sincera sobre o rádio, né? Não é regra pra isso, viu gente? Só deixando claro, é a minha opinião sincera de qual, para cada função, você usar um exemplo, aqui é o Play da Tarampos, né? E aqui é o Play da Pyre, né? Claro que existe mais simples, né? Só que eu não tenho aqui na mão. Esse aqui, ele é R$700, fica R$700, R$600, dependendo aí do valor, né? Nesse momento ele tá quase R$800, né? Aqui é o X3000, aqui é o top, né? O top do top da Pyre, né? Tem um X7000 também, que é um pouco melhor, acho que tem mais saídas RCA, né? Mas esse aqui é top. Não é querendo comparar esses dois não, porque não tem nem como. Mas é só um exemplo, se você pegar um mais simples, né? Tem uns mais simples aí, que até não tem nem Bluetooth, né? Tem uns mais simples aí. O mais simples da Pyre, nesse momento, no Brasil, tá R$400, entendeu? O mais básico do básico do básico. Então eu vou falar para vocês sobre minha opinião sincera, qual o melhor para você comprar e quais as funcionalidades para cada som, né, no caso. Então vamos lá começar por a Pyre, né? A Pyre, vocês sabem que a qualidade é absurda, né? Tem um Bluetooth, né, muito bom. Esse aqui, como eu disse para vocês, tem nem como comparar. Ele, como se diz, tem muita coisa aqui, tem a questão de regulagem de grave, médio, né? Eu não vou ligar aqui mostrando para vocês, só dizendo as características, né? Para você repensar aí. Uma das funções que esse aqui não tem é a função de regulagem, só tem aquela questão de pop, rock, mas esse aqui tem como você regular completo, né? Tudo individualzinho, né? As ondas, né? Para quem não tem um processador de áudio, for usar ele no carro, né? Sem, né? Como se diz, botar nas portas, esse aqui sai muito bem para aquelas regulagens, né? Tem função de karaokê, tem muita coisa, né? Vamos falar aqui só simplificamente, né? Para quem tem um som automotivo desse porte aqui, acho que é o melhor, viu? Para quem não tem um som, né, residencial, né, que tem, pode dizer, profissional do som automotivo, esse aqui é melhor, né? Ele tem muito mais regulagens. Uma coisa que eu sempre digo que esse aqui não tem é a lupa, cara. Você apertar aqui, você encontrar a pasta, né? Aqui não vai ter porque eu não botei pendrive aqui. Aquela questão da lupa, isso aqui, né? Tomara que a Tarampos no futuro faça um play com essa função, que aqui é da lupinha, né? Aquela lupinha que você aparece aqui. Esse aqui tem umas luzes aqui, não, eu não vou nem falar disso. Resumindo para vocês, tem muita regulagem nesse Pyre. Dizem que até os mais baratos da Pyre, ele trava e tudo, aí eu não sei, né? Mas tem muita gente que relata que trava. Para quem quer um som mais profissional um pouco, com certeza esse aqui é melhor, né? Os da Pyre. E eu aconselho, uma dica de amigo para vocês, compra o X3000 para frente. O X7000, compre logo um top, né? Para você não passar raiva, né? Se você for usar. Mas da Pyre aí, esse X3000 que se você comprar ele, você não vai se arrepender. Uma coisa que eu só percebi é que às vezes ele engoliu pasta, né? Um exemplo, tinha lá 100 pasta. Às vezes eu botei o pendrive, não sei por causa do pendrive também, ele engoliu que eu não vi as pastas, né? Aí eu botei no outro pendrive e deu certo. Então pode acontecer com você. Resumindo, esse Pyre, né? Esses Pyres é mais para configuração, para som profissional, e também se você quiser usar no carro, tá? É para as duas funções, né? Para usar no carro, fazer a caixa Bob, esse aqui não tem erro. Passa a pasta, entra na pasta, isso aqui é, meu amigo, isso aqui não tem dinheiro que pague essa questão aqui de entrar na pasta para você selecionar ali a pasta que você quer. Já o da Tarampos aqui, ele é bem simples, né? É como se fosse eu acho que é uma plaquinha MP3 aqui dentro, né? Tem muita gente que fala isso, fica brincando, né? Zoando. Mas é isso que eu vejo, que é uma plaquinha MP3 aqui dentro. Como a função que eu acho mais top nesse play aqui é a questão que ele tem um amplificador dentro. Para quem não quer perder tempo de fiação, né, passar fio, comprar fio cabo RCA, acho que é mais para quem vai fazer uma caixa, um som pequeno, né? Por exemplo, vai fazer um mini som, né, um mini trio, né? Que vai usar um amplificador de 400 ms, aqui já tá todo nele, né? Tem a questão do controle longa distância também. É mais para quem quer comodidade, não quer comprar o amplificador separado, que acho que sai mais caro, né? Comprar tudo separado, ele já vem tudo. Ele não é tão barato, né? Parece que juntaram tudo isso, compensaram no preço, né? Fica uns 500 e pouco, R$600. Já esse aqui, se você for comprar, é R$700 no mínimo, né, para você comprar. Esse aqui com um módulo, né? Esse aqui, como eu disse para você, se for fazer um som pequeno, eu acho que não compensa, entendeu? Você botar um módulo de 400 ms aqui, deixa logo ele sem módulo, cara. Ele tem muita qualidade, né? Não vai mandar os 400 ms, né? Resumindo, acho que a saída dele não sei se é 30, é 50 cada saída, não sei. Mas esse cara aqui é muito bonito também, né? Você pode ver aqui. Tem Bluetooth, o Bluetooth dele é muito bom, passa a pasta e é muito fácil. Tem um controle longa distância que nesse momento não tá aqui, né? Esse aqui já tem que comprar o controle longa distância. Ele também tem um controlinho, mas só que não pega longe não, né? A
aconselho você comprar um controle longa distância. Esse aqui já vem, né? E tem todas as equalizações. Tem a questão de entrar nas configurações como isso aqui, mas no crossover e tudo, esse aqui não tem, né? É uma desvantagem, mas tem muita coisa nele aqui. E a função que eu acho mais bacana, né, para você que vai fazer um som residencial também, é muito bom, né? Você tiver umas caixas de mini system, muito bom. Você fazer um mini paredãozinho, muito bom. Já com o som profissional desse aqui, só por ele não ter a lupa, pra mim, é minha opinião sincera, aí já perde muito ponto, né? Perde muito ponto mesmo. O Bluetooth dele é bom, o passa-pasta dele também é muito bom, né? Passa-pasta, mas não tem a questão da lupa. Mas a qualidade dele também eu achei top, também a qualidade desse da Tarambus aqui. E como eu disse pra vocês, quem não quer perder tempo, né? Quer tudo pronto ali num produto, esse aqui é para isso, né? Ele tem a função estéreo também, que é muita qualidade, já testei. E bride lá, o modo 400 ms. O modo não, ele já é o módulo, né? Ele manda 200 ms, né? Você pode botar um sistema de 69, né? Que toca tudo, viu? Resumindo, eu acho que cada som que você for fazer, dependendo, você pode usar, né? Mas os dois são tops, né? Muita qualidade. Esse aqui já vem com modo, esse aqui não vem, mas como eu disse para vocês, para você fazer um som grande, aconselho botar o Pioneer aqui. Se você for usar no carro isso aqui, é só chegar lá, botar os fios e pronto, né? Não tem aquela configuração de botar módulo, não sabe nem onde é que vai botar o módulo, que não sei o que lá. Ele já vem tudo e eu achei interessante que ele não esquentou. Eu fiz o vídeo aí, botei o volume, liguei até nesse alto-falante aqui no bridge dele. Cara, tocou super bem, me impressionei, viu? Com o mod 400 ms, mas tocou super bem. Se for para usar o carro, eu acho bom ele também. Se for para usar no carro, esse aqui nem se fala também, mas se for para usar no carro, já tem um modo ali incluso. Esse aqui, se você quiser botar sem módulo, né, toca bem danado, né? Mas se quiser uma potência a mais, esse aqui dá certo, viu? É uma ótima opção, né? Aí você tem que ver preço, tem que ver o som que você vai usar, tem muita coisa em jogo, viu? Fica essa dica aí. É a minha opinião sincera sobre isso. Eu acho que a Tarambus só pecou na parte ali da lupa, né? E tomara que venha com um play mais, como se diz, mais completo, questão de cortes, né? Um pouco mais top. E a questão da lupa, pai, isso aí faltou demais, cara. Mas é top, né? É ruim uma casa, um carro sem som. Aí você vê o que é coisa ruim, viu? Fica essa dica aí. Essa é a minha opinião sincera. Espero ajudar, né? Mas essa é a minha opinião. Eu sou bem sincero nisso, viu? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, papai.